Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de hidráulica. Bom, nessa videoaula nós vamos dar continuidade às leis básicas da hidráulica. Na videoaula passada nós vimos a primeira e a segunda lei, agora a gente vai ver a terceira lei. Nessa videoaula então a gente vai ver a terceira lei e vamos ver também o princípio de Pascal. Esse é um princípio que é utilizado nas prensas hidráulicas, nos macacos hidráulicos, né? É um princípio muito importante para a hidráulica, beleza? Então vamos lá. Só relembrando, a primeira lei é a lei da pressão, né? Força dividido pela área. A segunda lei é a lei da vazão, volume sobre o tempo. Pode ser também velocidade vezes a área, né? E a terceira lei, que a gente vai ver nessa videoaula, é o fluido sempre vai buscar o caminho mais fácil para ele passar. O caminho onde ele vai ter menos trabalho, onde ele vai gastar menos energia. Então vamos tentar entender essa lei. Olha essa situação. Nós temos ali um reservatório nessa figura, mais à esquerda nós temos um reservatório, tá? Aí passa por essa linha verde e aí eu chego na bomba. Esse é um símbolo de bomba hidráulica, né? É um círculo com um triângulozinho apontando para fora, tá? E aí essa bomba ela manda o fluido para frente, né, para o circuito hidráulico. Nós temos três caminhos possíveis, né? E logo na frente nós temos uma válvulas de retenção, três válvulas de retenção. A primeira válvula, a válvula A, ela está regulada para abrir com uma pressão de 7 atm. Então essa primeira válvula, que é a válvula de cima, ela só vai abrir quando na linha, né, eu tiver uma pressão de 7 atm. Aí eu consigo empurrar a esferinha contra aquela mola, uma molazinha, né, tá como se tivesse um corte, né? Então eu empurro a esfera contra a mola e abro a válvula e o óleo passa. A segunda válvula, que é a válvula do meio, é uma válvula de retenção, né? Também, ela só vai abrir quando na linha anterior, né? O lado mais à esquerda, tiver uma pressão de 14 atm. E a terceira válvula só vai abrir quando na linha, antes da válvula, tiver uma pressão de 21 atm. Aí eu tenho força suficiente para abrir uma pressão agindo naquela área, surge uma força suficiente para empurrar a esfera e abrir a válvula e o fluido passar, ok? Então, quando a gente ligar a bomba, ela pega o óleo do reservatório e manda para o circuito. E aí ela manda para o circuito, é aí que aparece a pressão. Então não é a bomba que cria a pressão. Na verdade a pressão ela surge quando a gente tem uma resistência à passagem do fluido, né? Se eu não tivesse nenhuma válvula na frente, tivesse a tubulação aberta, por exemplo, qual pressão que eu teria na linha? Eu não teria pressão nenhuma. O fluido ele ia sair da bomba, ia passar pelo tubo e ia cair, porque não tem nada atrapalhando a passagem dele, se eu não tivesse essas válvulas, né? Como eu tenho uma resistência, eu tenho essas válvulas impedindo a passagem do fluido, aí fica difícil do fluido passar. Então ele vai começar a fazer força, aí a hora que força naquela área da válvula, aparece uma pressão dentro do circuito, né? Então você ligou a bomba, ela começa a mandar fluido, rapidamente surge aquela pressão, porque eu tenho a resistência à passagem do fluido, tá? Então, qual desses três caminhos você acha que o fluido vai passar? No caminho na válvula A, na válvula B ou na válvula C? É óbvio, né, que ele vai passar. A primeira válvula que ele vai abrir é a válvula que está regulada para abrir com uma pressão menor, porque ali é mais fácil de abrir, eu vou gastar menos energia, o fluido gasta menos energia. Então essa é a ideia da terceira lei. O fluido sempre vai buscar o lugar mais fácil para ele passar. Se ele pode empurrar uma válvula, uma mola, né, que precisa de uma pressão de apenas de 7 atm, ele não vai ficar tentando empurrar a outra mola que precisa de 21 atm, que precisa de 14 atm. Uma pressão desse tamanho. Então ele vai empurrar, vai abrir a válvula mais fácil de ser aberta, que é a válvula de 7 atm. Se eu tiver agora numa situação, eu fechei a saída dessa válvula de 7 atm agora, coloquei uma válvula ali fechando.
Aí a bomba continua ligada, continua mandando fluido, a pressão na linha então vai começar a aumentar de novo, né? E aí vai abrir a válvula que é mais fácil agora de ser aberta, que ficou entre a 14 e 21 atm. A segunda válvula, ela é mais fácil de ser aberta, então o fluido vai abrir ela e vai passar por ela, ok? Ele não vai ficar fazendo força na mola da outra válvula. Quando a pressão aumentou a pressão na linha, a mola que é mais fraca, né, ela abre primeiro e aí o fluido passa por ali, beleza? E aí qual é a pressão que está indicada no manômetro? Esse reloginho que está logo acima da bomba aí, ó, à direita da bomba, tipo um símbolozinho, tipo um reloginho, isso é um manômetro. O manômetro ele é usado para medir pressão, não é isso? Então qual é a pressão que está marcada nesse manômetro? É a pressão da linha, né? Essa válvula só abre quando na linha eu tiver 14 atm. Então nessa linha eu tenho 14 atm, então o manômetro está indicando para a gente 7 atm. Se a gente voltar lá no slide anterior, para abrir essa válvula, eu preciso de uma pressão na linha de 7 atm, né? Na tubulação ali eu preciso ter uma pressão de 7 atm para conseguir abrir a válvula. Então esse manômetro está indicando 7 atm de pressão, beleza? Então isso aqui são fluxo em paralelo que a gente diz, né? São 3 caminhos lado a lado, aí, em paralelo. E agora nós temos uma disposição de um fluido, um fluxo em série, quer dizer, eu tenho 3 válvulas de retenção, uma atrás da outra, né? Isso é uma situação hipotética só para a gente entender mesmo a terceira lei, né, a terceira lei básica da hidráulica, aí, que é a lei do caminho mais fácil. Não necessariamente existe um circuito desse, né, na área, uma máquina que tem esse circuito, tá? É só para a gente entender como que funciona aí a terceira lei. Então veja bem, nesse circuito eu tenho um reservatório, tenho uma bomba, né? E aí eu tenho uma primeira válvula que só vai abrir, é a válvula que está com a letra C, só vai abrir quando a pressão na linha antes dela tiver 21 atm. A segunda válvula, a válvula B, só vai abrir quando a pressão anterior a ela, na linha que está antes dela, for 14 atm. E a última válvula, a válvula A, ela só vai abrir quando eu tiver uma pressão ali na linha ali atrás dela de 7 atm, tá? E aí eu tenho 4 manômetros posicionados, né? Então quais são as pressões que vão, quando a gente ligar a bomba, quais vão ser as pressões que vão estar nesses manômetros, né? Veja bem, nessa situação a gente deve iniciar a análise lá do final da linha para trás aqui para a bomba, tá? Então não olho da bomba para o final da linha, eu olho lá do final da linha até chegar na bomba, eu venho lá de trás para frente. Se você analisar lá em cima, olha lá, ó, não há resistência ao fluxo, a tubulação está aberta, então o fluxo ele sobe, passa pelas 3 válvulas e cai fora do circuito, porque a tubulação está aberta. Se a tubulação está aberta, eu não tenho nenhuma resistência ao fluxo. Então qual é a pressão que está marcando nesse último manômetro aí, que está depois na válvula A? Nessa linha eu tenho uma pressão 0, porque não tem nada atrapalhando a passagem do fluido, ok? Depois nós temos uma mola, e essa mola ela só vai abrir quando eu tiver ela faz uma resistência ali, que para eu conseguir vencer essa resistência eu preciso ter uma pressão de 7 atm, né? Então essa é a resistência que eu tenho no fluxo. Então esse segundo manômetro ele está marcando justamente essa linha, a pressão que está nessa linha antes dessa válvula. Então qual vai ser a pressão que ele vai estar indicando? Ele vai estar indicando justamente o valor da resistência da mola, que é 7 atm, né? Então esse é o valor que está no manômetro. Quer dizer, para eu conseguir abrir aquela válvula, eu preciso ter naquela linha uma pressão de 7 atm. Então olha lá, como a válvula está aberta, quer dizer que naquela linha eu tenho 7 atm. Ok, na válvula B, a mola ela faz uma resistência de 14 atm, não é isso? Ela só vai, essa válvula ela só abre quando na linha antes dela eu tiver uma pressão de 14 atm. Aí vai ser capaz de empurrar a mola e abrir a válvula. Só que eu tenho essa resistência de 14, mas na frente eu tenho a outra válvula, que também tem uma resistência de mais 7.
Então, na verdade, a pressão que eu tenho que ter na linha tem que ser capaz de vencer essas duas resistências. Então, o manômetro que está posicionado ali, ó, antes da válvula B, ele vai captar a pressão total, que é a pressão para abrir essa primeira válvula e a pressão para abrir a segunda, que está logo depois, a válvula A, né, no caso. Então, nós vamos ter nesse manômetro 14 de a primeira resistência mais 7 da resistência da válvula A. Nós vamos ter uma pressão, nesse ponto da linha, uma pressão de 21 atm. Tá? Então, tá vendo, pessoal? Vem analisando do final para o início, vou somando as resistências que eu tenho. Tá? Então, agora, a próxima válvula, então, né, eu tenho uma pressão naquele ponto ali de 21 atm, que é o que está marcado naquele manômetro. Então, nessa terceira válvula, a válvula C, né, a mola dela, ela só vai abrir, ela precisa, né, de uma força ali, de uma pressão na linha anterior a ela, de 21 atm, para que ela abra essa válvula. Né? Só que eu tenho mais uma resistência na frente de 14 atm, tenho mais uma resistência na frente de 7 atm. Né? Então, qual é a pressão que vai estar naquele ponto ali onde o manômetro está instalado? Qual é a pressão que está sendo indicada no manômetro? É a soma das três resistências. Né? 7 mais 14, 21, mais 21, 42 atm. Então, significa o seguinte, né? Eu preciso que o fluido saia da bomba e chegue lá na frente. Então, quanto de força, de pressão que ele tem que sair daqui da linha, daqui do início da linha, ali na saída da bomba, para conseguir chegar lá no final. Ele vai sair com todo o gás, né, toda a força do fluido possível. Ele passa pela primeira válvula, ele perde 21 atm de pressão do que ele tinha, que ele acabou de sair da bomba, né, ele perde para abrir aquela primeira válvula. Só que ele precisa chegar lá no final. Aí ele continua o caminho, perde mais 14 ali na segunda válvula, e aí ele perde mais 7 lá na última. Aí depois ele está livre, né? Ele pode sair sem fazer força nenhuma mais. Então essas são resistências à passagem do fluido. E é por isso que a gente soma, né, de trás para frente. Porque na verdade, para o fluido sair da bomba e chegar lá no final, eu tenho que ter então saindo ali uma pressão de 42 atm. Tá? Então como que a gente determina isso? A gente vem somando de trás para frente. Ok? Então, ó, nesse exemplo aí, né? Nota aí, ó, que eu tenho um símbolozinho de reservatório, mais à esquerda, ó, reservatório, o outro símbolozinho é uma bomba, logo depois eu tenho um manômetro A, né? Aí eu tenho dois caminhos, né? Dois caminhos com duas válvulas de retenção. Isso são tudo símbolos hidráulicos, tá, pessoal? O que eu mostrei antes era uma representação, tá? Mas os símbolos mesmo usados, né, pela técnica aí, pela mecânica técnica, são esses símbolos, tá? Bomba, reservatório, esses símbolos que são usados, manômetros, tá? Então uma esferinha que tem com uma molazinha são as válvulas de retenção. Eu tenho o assento, tenho a esfera fechando a passagem ali no assento e tem uma mola que mantém a válvula fechada. E aí para essas válvulas abrir, olha lá, a primeira em cima, eu preciso ter na linha antes dela 30 psi, depois dela a outra válvula, eu preciso ter entre o manômetro B e C, para ela abrir eu preciso ter na linha antes dela uma pressão de 85 psi e embaixo eu preciso ter 100 psi para abrir a primeira e 45 psi para abrir a segunda válvula na linha de baixo. Então a pergunta é o seguinte: em qual caminho que o fluido vai passar? O caminho de cima ou o caminho de baixo? Para a gente determinar, basta a gente somar aí as resistências, né? Onde que vai ser, onde eu tenho menos resistência? O caminho de baixo ou o caminho de cima? Embaixo eu tenho 145 psi de resistência total. Em cima eu vou ter 115 psi de resistência total. Então é muito mais fácil ele passar pelo caminho de cima, né? Vai passar pelo caminho de cima. Então quais vai ser as pressões nos manômetros, né? Ele passando por cima. Quais as pressões que vão estar indicadas nos manômetros? Bom, lembrando, eu tenho fluxo em paralelo, dois caminhos, mas eu tenho fluxo em série também, são as válvulas uma atrás da outra.
Então, numa situação dessa, a gente começa a ler, né, lá de trás para frente. Então, o primeiro manômetro que eu vou ler é o manômetro C. Né? Qual é a pressão que eu tenho no manômetro C? Aí, olha lá vocês, ó. O manômetro C está na linha, e essa linha está direto lá no reservatório, é o retorno. Né? Eu saio do reservatório aqui, tem dois reservatórios desenhados, mas a gente entende que é um só, é o mesmo reservatório. Tá? É só para não ficar passando as linhas todas de volta aí para cá. Então, eu desenho o reservatório no início, um no final, mas é o mesmo reservatório. Então a bomba, ela pega o óleo aqui no reservatório, joga para o circuito, vai passar nos caminhos que tem que passar, e depois ela vai lá no final da linha, ó, e retorna livre para o reservatório. Então o primeiro manômetro é o manômetro C. Qual é a resistência que eu tenho dali para frente até o reservatório? Não tem nenhuma resistência. Então o fluido vai passar livremente até chegar no reservatório. Então a pressão naquela linha é uma pressão zerada, né? Porque eu não tenho nenhuma resistência, tem nada atrapalhando a passagem do fluido. O próximo manômetro é o manômetro B, e ele está na linha atrás daquela válvula, né? Então qual é a resistência que eu tenho ali na frente? Eu tenho uma resistência de 85 PSI. Então essa é a minha pressão naquele manômetro B. O próximo, o manômetro anterior, é o manômetro A, e ele está antes da válvula de 30 PSI, não é isso? Então eu tenho 30 PSI naquele ponto, só que eu tenho mais uma resistência na frente de 85 PSI. Então na verdade o manômetro A vai ser o total dessas duas. Então eu tenho 115 PSI, né, no manômetro A. Tá, mas e o manômetro V? E aquela válvula ali de 100 PSI? Na verdade, aquela válvula ela abre, tá? Mas a resistência mesmo ao fluxo é 115, que é o caminho onde ele está passando. Tá? Quando eu tiver 115 ali naquela linha, atrás dessa válvula de 100 PSI, olha só, essa válvula vai abrir, só que eu estou perdendo 100 PSI. Então está chegando no manômetro D, quantos PSI? Apenas 15 PSI. Então no manômetro D, 15 PSI. Esse 15 é suficiente para abrir a válvula de 45? Não é suficiente. Então quer dizer, prova que o fluido não vai passar pelo caminho de baixo, ele passa pelo caminho de cima. E é por isso que eu não somo esses 100 PSI, eu só vou ter então uma resistência de 115, tá? Já que ele não passa por baixo. Né? Quando eu tiver 115 nessa linha, né, eu abro a 100 PSI, mas eu não passo ali. Então esses 100 PSI não entram na conta. Tá? Então a pressão que eu tenho no manômetro A é apenas 115 PSI. Ok? Bom, continuando então o princípio de Pascal, né, que é o princípio da prensa hidráulica. O que Pascal percebeu? Se eu tiver uma garrafa cheia de um fluido, cheia de líquido, tá? Se eu aplicar uma força numa válvula, eu tenho uma rolha ali naquela garrafa, né? Se eu aplicar uma força em cima daquela rolha, se aquela rolha tiver 1 centímetro de área, 1 centímetro quadrado de área, e eu aplicar uma força ali de 10 kg força, então eu vou ter uma pressão ali dentro de 10 kg força por centímetro ao quadrado, é a força sobre a área. Né? Então em cada centímetro quadrado da parede da garrafa, esse é o princípio de Pascal. Se eu aplicar uma pressão em um fluido que está fechado dentro de um recipiente, a pressão vai ser a mesma em todas as direções. Então em cada centímetro quadrado da parede dessa garrafa, eu vou ter uma pressão de 10 kg força por centímetro quadrado. Tá? Essa é a ideia de Pascal. Se você fizer pressão em um fluido que está fechado, tá? Em todos os pontos a pressão vai ser a mesma. Né? E aí, ó, se no fundo da garrafa eu tiver uma área de 20 centímetros ao quadrado, eu vou ter em cada centímetro 10 kgf por centímetro quadrado, né? Mas eu tenho 20, então o total vai ser o quê? 20 vezes aqueles 10, né? Em cada um eu tenho 10, mas o total da área ali embaixo é 20. Então eu tenho 20 vezes esses 10. Então 20 vezes 10 é 200 kg força por centímetro quadrado. Então, ó, eu saí lá da rolha de uma áreazinha de 1 centímetro quadrado, fiz uma forcinha de 10 kg força,
lá no fundo da garrafa. Como ele tem uma área maior, né, de 20 centímetros quadrados, eu vou ter uma pressão muito maior, vou ter uma pressão de 200 kg/força por centímetro quadrado. Só porque eu mudei a área. Tá? E essa é a ideia, usando então esse princípio de Pascal, é a ideia que é usada nos macacos hidráulicos. Né? A gente faz uma força né, pequena com a nossa capacidade ali no macaco, onde a gente bombeia o macaco. E o macaco, com aquele cilindro dele, como ele tem uma área maior, ele consegue suspender um caminhão, um carro, né, um ônibus, não é isso? Então, somente pela ideia de modificar a área. Né? Então, essa ideia aqui, ó, essa é a ideia do macaco, ó, uma representação de um macaco hidráulico. Aqui de um lado eu vou ter uma força de 10 kgf aplicada num êmbolo, aí, num pistão de 1 centímetro ao quadrado. Tá? Quando a gente aplicar lá dentro, eu vou ter uma pressão de 10 kg/força por centímetro ao quadrado, né? Que é a mesma em todas as direções aí dentro, pelo princípio de Pascal, não é isso? O fluido está fechado ali dentro daquele recipiente. Então essa pressão, olha lá que do lado de cá eu tenho uma área de 1 centímetro quadrado. Do outro lado, a gente tem uma área de 10 centímetros ao quadrado. Então em cada centímetro ao quadrado lá dentro, eu tenho 10 kg/força por centímetro ao quadrado. Como essa área maior tem 10 centímetros quadrados, então eu vou ter 10 vezes 10. Então eu consigo segurar ali, fazer uma força, né, capaz de levantar um peso de 100 kg/força. Só com uma força de 10 de um lado eu saio com uma força de 100 do outro lado. Né? Então essa é a ideia de multiplicação de força através do princípio de Pascal. É a ideia que os macacos hidráulicos, as prensas hidráulicas se utilizam. Então, ó, como lá dentro eu tenho, de um lado eu tenho a força 1 sobre aquela área 1, do outro lado eu vou ter uma força diferente, uma força 2 sobre a área 2. Força sobre a área é pressão, então eu poderia falar que eu tenho, de um lado, na força 1, área 1, eu tenho pressão 1, do outro lado, força 2 sobre a área 2, né, força diferente ali, com uma área diferente. Eu vou ter a pressão 2. Só que como é o mesmo líquido ali dentro, né, e pelo princípio de Pascal, ele falou que a pressão é a mesma, então eu posso falar que pressão de um lado é a mesma pressão do outro. Então a pressão 1 é igual à pressão 2. Né? Na verdade, o que é essa pressão? É a força sobre a área. Né? Então força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Né? Então por isso que a gente mantém a igualdade. Né? A gente vai fazer um exemplo agora, vocês vão entender como é que pode falar que é igual. Né? Na verdade a fração é igual. Né? Não quer dizer que a força que eu estou fazendo de um lado de 10 é igual à força de 100. Não. É quando eu divido a força pela área, aí fica igual a força pela área do outro lado. Então se eu mudar a área, a força muda também. Se eu aumentar a área, a força também aumenta. Então por isso que eu multipliquei. Ok? Bom, vamos ver o exemplo então. Vamos fazer aqui no quadro. Resolvendo aqui no quadro esse exemplo, olha só. Um adestrador, ele quer saber a força que o elefante faz no picadeiro lá do circo, né? A força que aquele peso daquele elefante está fazendo naquela área ali do picadeiro. Tá? Então ele vai utilizar a ideia da prensa hidráulica. Né? Ele está conseguindo equilibrar esse elefante ali, ó, sobre um pistão de 2.000 centímetros ao quadrado. Então vamos chamar essa área maior, onde o elefante está colocado aí, de área 2, tá? E a área menor, onde ele vai fazer a força, de área 1. Tá? Então na área 2, a área 2 tem 2.000 centímetros ao quadrado. Tá? E ele está exercendo uma força vertical F, ó, equivalente a 200 kg/força, do lado menor. Então nós vamos chamar de força 1. Então, força 1, 200 kg/força. Tá? De cima para baixo. Só que esse pistão, ó, sobre o outro pistão da prensa, né, cuja área é 25 centímetros ao quadrado. Então a área 1 é a nossa área de 25 centímetros ao quadrado.
Então ele quer saber qual é a força que o elefante faz, que é justamente a força 2, beleza? Então, pela ideia lá da prensa, a fórmula é força 1 sobre a área 1 igual a força 2 sobre a área 2. Força 1 sobre a área 1 igual a força 2 sobre a área 2. Então, substituindo os valores agora, nós temos a força 1, que é o que ele faz, é 200 kgf. E a área 1, que é onde ele está fazendo a força, é 25 centímetros ao quadrado. Aonde o elefante está, ele quer saber a força que o elefante vai fazer ali, o peso do elefante. Então, força 2, que é o que a gente quer conhecer, quer descobrir. E a área onde o elefante está é 2.000 centímetros ao quadrado. Então agora, isso é uma igualdade de frações, basta multiplicar cruzado, né? Então esse 2.000 vai vir multiplicando do lado de cá. Quando eu multiplicar 2.000 por 200, dividindo por 25, eu acho a força 2, não é isso? Então força 2. Força 2 vai ficar sozinha de um lado, né? 200 vezes 2.000 vai dar 400.000, é isso? 400.000. kgf vezes o centímetro ao quadrado. Dividido, embaixo, ó, continuou 25 centímetros ao quadrado. 25 centímetros quadrados em cima e embaixo a gente pode cortar. Então vai ficar só mesmo a unidade de força ali, ó, que é o kgf, que é justamente o que a gente quer saber, é força, né? Então, força 2 vai ser igual. 400.000 dividido por 25 vai dar 16.000 kgf. Então essa é a força, né, que o peso do elefante faz sobre o picadeiro, né, do circo. Tá? Então, pessoal, essa é a ideia da prensa hidráulica, viu só? Eu faço uma pequena força aqui de 200 sobre uma área 1 que é pequena, 25. Tá? Como do outro lado eu aumentei a área, 2.000, então a minha força passa a ser maior também, para eu manter a igualdade. Né? Essa divisão tem que ser igual a essa divisão. Não quer dizer que essa força vai ser igual a força. É a divisão. Essa fração é igual a essa fração. Se eu aumentei a área, então a força também tem que aumentar. Né? Por isso que a gente tem então uma multiplicação de força. Beleza? Bom, pessoal, essa videoaula termina aqui. Tá? Um abraço e até a próxima videoaula.